Parte 2 do livro Palavras do Infinito. Aos meus filhos. Meus filhos, venho falar a vocês como alguém que abandonasse a noite de Tirésias no carro fulgurante de Apolo, subindo aos cumes dourados e perfumados de Helicon. Tudo é harmonia e beleza na companhia dos númenes e dos gênios. Mas o pensamento de um cego, em reabrindo os olhos nas rutilâncias da luz, é para os que ficaram lá longe dentro da noite, onde apenas a esperança é uma estrela de luz doce e triste. Não venho da minha casa subterrânea de São João Batista, o espírito se refere ao cemitério de São João. Como os mortos que os larápios às vezes fazem regressar aos tormentos da terra, por mal dos seus pecados. Na derradeira morada do meu corpo ficaram os meus olhos enfermos e as minhas disposições orgânicas. Cá estou como se houvesse sorvido um néctar da juventude no banquete dos deuses. Entretanto, meus filhos, levanta-se entre nós num rochedo de mistério e de silêncio. Eu sou eu, fui o pai de vocês e vocês foram meus filhos. Agora somos irmãos, nada há de mais belo do que a lei da solidariedade fraterna. Delineada pelo Criador na sua glória inacessível, a morte não suprimiu a minha afetividade e ainda possuo o meu coração de homem para a qual vocês são as melhores criaturas desse mundo. Dizem que Orfeu, quando tangia as cordas de sua lira, sensibilizava as feras que agrupavam enternecidas para escutá-lo. As árvores vinham de longe transportadas na sua harmonia, os rios sustavam o curso nas suas correntes impetuosas, quedando-se para ouvi-lo. Havia deslumbramento na paisagem musicalizada. A morte, meus filhos, cantou para mim, tocando o seu alaúde. Todas as minhas convicções deixaram os seus lugares primitivos para sentir a grandeza de seu canto. Não posso transmitir esse mistério maravilhoso através dos métodos imperfeitos de que disponho. E se pudesse, existe agora entre nós o fantasma da dúvida. Convidado pelo Senhor, eu também estive no banquete da vida, não nos palácios da popularidade ou da juventude efêmera, mas no átrio pobre e triste do sofrimento, onde se conservam temporariamente os mendigos da sua casa. Minha primeira dor foi a minha primeira luz. E quando os infortúnios formaram uma teia imensa de amarguras para o meu destino, senti-me na posse do celeiro de claridades da sabedoria. Minhas dores eram minha prosperidade. Porém, qual o cortesão de Dionísio? Vi a dúvida como a espada afiadíssima balançoando-se sobre a minha cabeça. Aí na terra, entre a crença e a descrença, está sempre ela, a espada de Damócles. Isso é uma fatalidade. Venho até vocês cheio de amorosa ternura. E se não posso me individualizar, apresento-me como pai carinhoso. Não podem vocês garantir a impossibilidade da minha sobrevivência. A dúvida entre nós é como a noite. O amor, entretanto, luariza estas sombras. Um morto como eu não pode esperar a certeza ou a negação dos vivos que receberam a sua mensagem, para a qual há de prevalecer o argumento dubitativo. E nem pode exigir outra coisa quem no mundo não procederia de outra forma. Sinto hoje mais que nunca a necessidade de me impessoalizar, de ser novamente o filho ignorado da dona Anica, a boa e santa velhinha, que continua sendo para mim a mais santa das mães. Tenho a necessidade de me esquecer de mim mesmo. Todavia, antes que se cumpra este meu desejo, volto para falar a vocês paternalmente, como no tempo em que destruía o fósforo do cérebro, aliás, o fosfato do cérebro, a fim de adquirir combustível para o estômago. Meus filhos, estou vivendo, não me veem?
Mas olhem o meu coração como ainda está batendo por vocês. Aqui, meus filhos, não me perguntaram se eu havia descido gloriosamente as escadas do Petit Trianon. Não fui inquirido a respeito dos meus triunfos literários e não me solicitaram informes sobre o meu fardão acadêmico. Em compensação, fui arguido acerca das causas dos humildes e dos infortunados pelos quais me bati. Viviam, pois, com prudência na superfície desse mundo de futilidades e de glórias vãs. Num dos mais delicados poemas de Wilde, os Orcades lamentara a morte do Narciso junto de sua fonte predileta. Transformada numa taça de lágrimas, não nos admira, suspiram elas, que tantos tenha chorado. Era tão lindo. Era belo, Narciso? Perguntou o lago. Quem melhor do que tu poderá sabê-lo, se nos desprezavas a todas para estender-se nas relvas da tua margem, baixando os olhos para contemplar, no diamante da tua onda, a sua formosura? A fonte respondeu: eu adorava Narciso porque quando me procurava com os olhos, eu via no espelho das suas pupilas o reflexo da minha própria beleza. Em sua generalidade, meus filhos, os homens, quando não são Narciso, enamorados de sua própria formosura, são as fontes de Narciso. Não venho exortar a vocês como sacerdote, conheço de sobra as fraquezas humanas. Vivam, porém, a vida do trabalho e de saúde, longe da vaidade corruptora. E na religião da consciência retilínea, não se esqueçam de rezar. Eu, que era um homem tão perverso e tão triste, estou aprendendo de novo a minha prece, como fazia na infância ao pé da minha mãe, na Parnaíba. Venham, meus filhos, ajoelhemos de mãos postas, não veem que cheguei de tão longe. Fui mais feliz que o rico e o Lázaro da parábola, que não puderam voltar. Ajoelhemos no templo do Espírito, inclinem vocês a fronte sobre o meu coração, cabem todos nos meus braços. Cabem todos nos meus braços? Cabem sim. Vamos rezar com o pensamento em Deus, com a alma no infinito, Pai nosso, que estais no céu. Santificado seja o vosso nome. Humberto de Campos, recebida em Pedro Leopoldo em 9 de abril de 1935. Na mansão dos mortos. O amigo sabe que os fotógrafos ingleses registraram a presença de Sir Conan Doyle no enterro de Lady Gaylard? Esta pergunta me foi dirigida pelo coronel C. que eu conhecera numa das minhas viagens pelo Nordeste. O coronel lia por desfácio as minhas crônicas e em poucos minutos nos tornamos camaradas. Há muito tempo, todavia, soubera eu da sua passagem para o outro mundo em virtude de uma arteriosclerose generalizada. Tempo vai, tempo vem, defrontamo-nos de novo no vagão infinito da vida, em que todos viajamos através da eternidade, e como o melhor abraço que podemos dar longe dos vivos, ali estávamos os dois tete a tete, sem pensar no relógio que regulava os nossos atos no presídio da terra. Nem nos ponteiros do estômago, que aí trabalham com demasiada pressa. No original da mensagem foram dados os nomes das pessoas nele mencionados. Como, porém, essas pessoas deixaram descendentes que poderiam molestar-se com as referências que lhes fez Humberto de Campos, resolvemos indicá-lo apenas pelas suas iniciais. Essa aqui é uma nota do livro. C, que é o coronel, tinha no mundo ideias espíritas e continuava, na outra vida, a interessar-se pelas coisas de sua doutrina. Então, coronel, a vida que levamos por aqui não será muito diversa da que observamos lá embaixo. Um morto pode apresentar-se nas solenidades dos vivos, participar das suas alegrias e das suas tristezas, como no presente caso. Aliás, já sabemos do capítulo evangélico que manda os mortos enterrar os mortos. Pode sim, menino, replicou o meu amigo como quem evocasse uma cena dolorosa.
Mas isso de acompanhar enterros sobra-me experiência para não mais fazê-lo. Costumamos observar que, se os vivos têm medo dos que já regressaram para cá, nós igualmente às vezes sentimos repulsa de topar os vivos. Porém, o que lhe vou contar ocorreu em os considerados mortos. Tié, medo de dois. Tié, não sei se é o nome de alguém. Tié, medo de dois espectros num ambiente soturno de cemitério. E o meu amigo, com o olhar mergulhado no pretérito longínquo, monologava. Desde essa noite nunca mais acompanhei enterros de amigos. Deixo isso para os encarnados que vivem brincando de cabra cega, aliás, de cabra cega no seu temporário esquecimento. Conte-me, coronel, o acontecimento, disse eu, mal sopitando a curiosidade. Lembra-se, começou ele, da admiração que eu sempre manifestava pelo Dr. A.F., que você não chegou a conhecer em pessoa? Vagamente. Pois bem, o atônico nome pelo qual respondia na intimidade era um dos meus amigos do peito. Advogado de renome na minha terra, já o conheci na elevada posição que usufruía no seio da sociedade que lhe acatava todas as sessões e pareceres. Pardavasco insinuante era o tipo de mulato brasileiro, simpático, inteligente, captava a confiança de quantos se lhe aproximavam, era de uma felicidade única, ganhava todas as causas que lhe eram entregues, o crime mais negro apresentava para sua palavra percussiente uma argumentação infalível na defesa, os réus absolvidos com a sua colaboração retiravam-se da sala de sessões da justiça quase canonizados. Um antônico se meter em alguma pendência, o triunfo era dele, gozava de toda a nossa consideração e estima, criara sua família com irrepreensível moralidade em algumas cerimônias religiosas a que compareci, recordo-me de lá o haver encontrado como bom católico em cuja personalidade o nosso vigário via um dos mais prestigiosos dos seus paroquianos. Chefiava iniciativas de caridade, presidia a associação religiosa, primava pela austeridade intransigente dos seus costumes. Quando voltei desse mundo que hoje representa para nós uma penitenciária, trouxe dele saudosas recordações. Imagine, pois, o meu desejo de reencontrá-lo, quando vim a saber, nestas paragens, que ele se achava às portas da morte. Obtive permissão para excursionar a terra e fui revê-lo na sua cama de luxo, rodeado de zelos extremos, numa alcova ensombrada de sua confortável residência. As poções eram ingeridas, injeções eram aplicadas, os médicos eram atenciosamente ouvidos. Contudo, a morte rondava o leito de rendas, com o seu passo silencioso, depois de ter o abdômen rasgado por um bisturi, uma infecção sobreviera inesperadamente. Apareceu uma pleurísia e todas as punções foram inúteis. Antoníaco agonizava, via-o nos seus derradeiros momentos, sem que ele me visse na sua semi-inconsciência. Os médicos à sua cabeceira deploravam o desaparecimento do homem probo. O padre que sustinha naquelas mãos de cera um delicado crucifixo, recitando a oração dos moribundos, fazia ao céu piedosas recomendações. A esposa chorava, o esposo, os filhos, o pai. Aos meus olhos aquele quadro era da morte do justo. Transcorridas algumas horas, acompanhei o fúnebre cortejo que ia entregar à terra aqueles despojos frios. Desnecessário que lhe diga das pomposas exéquias que a igreja dispensou ao morto, em virtude da sua posição eminente, preces, aspersões com isopos ensopados na água benta e latim agradável. Mas como nem todos os que morrem desapegam imediatamente dos humores e das vísceras, esperei que o meu amigo acordasse para ser o primeiro a abraçá-lo. Era crepúsculo. E naquela tarde de agosto, as nuvens estavam enrubrecidas em meio do fumo das queimaduras, parecendo uma espumarada de sangue.
Havia um cheiro de terra brava entre as luzes silenciosas ao pé dos salgueiros e dos ciprestes. Eu esperava. De vez em quando o vento agitava a romaria dos chorões, que pareciam soluçar numa toada esquisita. Os coveiros abandonaram a sua tarefa sinistra e eu vi um vulto de mulher engueirando-se entre as lápides enegrecidas. Parou junto daquela cova fresca. Não se tratava de nenhuma alma encarnada. Aquela mulher pertencia também aos reinos das sombras. Observei-a de longe, todavia gritos estentóricos ecoaram aos meus ouvidos. "A.F.", exclamou o espectro. "Chegou o momento da minha vingança. Ninguém poderá divulgar a tua causa. Nem Deus, nem o demônio poderão interceder pela sua sorte. Como não puderam cicatrizar no mundo as feridas que abristes em meu coração, todas as nossas testemunhas agora são mudas. Os anjos aqui são de pedra e as capelas de mármore, cheias de cruzes caladas, são estojos de carne apodrecida. Lembras-te de mim? Sou a R.S., que infelicitaste com a tua infâmia. Já não és aquele moreno insinuante que surrupiou a fortuna de meus pais, destruindo-lhes a vida e atirando-me no meretrício abominável. A fortuna que te deu em um nome foi edificada no pedestal do crime. Recordaste das promessas mentirosas que me fizeste? Envergonhada, abandonei a terra que me vira renascer para ganhar o pão no mais horrendo comércio. Corri mundo sem esquecer a tua perversidade e sem conseguir afogar o meu infortúnio na taça dos prazeres. Entretanto, o mundo foi teu. Réu de um crime nefando, foste sacerdote da justiça. Eu, a vítima desconhecida, fui obrigado a sufocar a minha fraqueza nas sentinas sociais, onde os homens pagam o tributo das suas misérias. Tiveste a sociedade, eu os bordéis. O triunfo e a consideração te pertenceram. A mim coube o desprezo e a condenação. Meu lar foi o hospital, donde se escapou o último gemido do meu peito. Meus braços, que haviam nascido para acariciar os anjos de Deus, como dois galhos de árvores cheios de passarinhos, foram por ti transformados em tentáculos de perdição. Eu poderia ter possuído um lar, onde as crianças abençoassem os meus carinhos e onde um companheiro laborioso se reconfortasse com o beijo da minha afeição. Venho te condenar, ó desalmado assassino, em nome da justiça eterna que nos rege acima dos homens há mais de um lustro. Espero-te nesta solidão indevassável, onde não poderás comprar a consciência dos juízes. Viveste com o teu conforto, enquanto eu pensava com a minha miséria, mas o inferno agora será de nós dois. O coronel fez uma pausa enquanto eu meditava naquela história. A mulher chorava, continuou ele, de meter dó. Aproximei-se dela, não sendo notada, porém minha presença, olhei a cruz modesta e corcomida que havia sido arrancado poucas horas antes daqueles 7 palmos de terra para que ali fosse aberto um novo sepulcro. Eu não sei se por artes do acaso nela estava escrito um nome com pregos amarelos, já desfigurados pela ferrugem: R.S. Orai por ela. Por uma coincidência sinistra, encontravam-se os 2 corpos e as 2 almas. Procurei fazer tudo pelo Antônico, mas quando atravessei com o olhar a terra que lhe cobria os despojos, afigurou-se-me ver um monte de ossos que se moviam. Crânio, tíbias, húmero, clavículas se reuniam sob uma ação misteriosa e vi uma caveira chacoalhando os dentes de fúria, ao mesmo tempo em que umas falangetas de aço pareciam apertar o pescoço do cadáver do meu amigo. E ele, coronel, isto é, o espírito, estava presente? Estava sim, presente e desperto. Lá o deixei, sentindo os horrores daquela sufocação. Mas e Deus, coronel? Onde estava Deus que não se compadeceu do pecador arrependido?
O coronel me olhou como se estivesse interrogando a si mesmo e declarou por fim: Homem, sei lá, acredito que Deus tenha criado o mundo, porém acho que a terra ficou mesmo sob a administração do diabo. Humberto de Campos, recebida em Pedro Leopoldo, 9 de abril de 1935. Judas Iscariotes. Silêncio augusto cai sobre a cidade santa. A antiga capital da Judéia parece dormir o seu sono de muitos séculos. Além descansa Getsemane, onde o divino mestre chorou numa longa noite de agonia. Acolá está a Gólgota, sagrada e em cada coisa silenciosa há um traço da paixão que as épocas guardarão para sempre. E em meio de todo o cenário, como um veio cristalino de lágrimas, passa o Jordão silencioso, como se as suas águas mudas, buscando o Mar Morto, quisessem esconder das coisas tumultuosas dos homens os segredos insondáveis do Nazareno. Foi assim numa destas noites que vi Jerusalém vivendo a sua eternidade de maldições. Foi assim numa destas noites que vi Jerusalém vivendo então a sua eternidade. Os espíritos podem vibrar em contato direto com a história, buscando uma relação íntima com a cidade dos profetas, procuravam observar o passado vivo dos lugares santos. Parece que as mãos iconoclastas do Tito por ali passaram como executoras de um decreto irrevogável. Por toda a parte ainda persistia um sopro de destruição e desgraça. Legiões de duendes, embuçados nas suas vestimentas antigas, percorrem as ruínas sagradas e no meio das fatalidades que pesam sobre o empório morto dos judeus, não ouvem os homens os gemidos da humanidade invisível. Nas margens caladas do Jordão, não longe talvez do lugar sagrado, onde o precursor batizou Jesus Cristo, divisei um homem sentado sobre uma pedra. De sua expressão fisionômica irradiava-se uma simpatia cativante. Sabe quem é este? Murmurou alguém aos meus ouvidos. Este é Judas. Judas? Sim. Os espíritos apreciam às vezes, não obstante, o progresso que já alcançaram. Volver atrás, visitando os sítios onde se engrandeceram ou prevaricaram, sentindo-se momentaneamente transportados aos tempos idos. Então mergulham o pensamento no passado, regressando ao presente, dispostos ao heroísmo necessário do futuro. Judas costuma vir à terra nos dias em que se comemora a paixão de Nosso Senhor, meditando nos seus atos de antanho. Aquela figura de homem magnetizava-me. Eu não estou ainda livre da curiosidade do repórter. Mas entre as minhas maldades de pecador e a perfeição de Judas existia um abismo. O meu atrevimento, porém, e a santa humildade de seu coração ligaram-se para que eu o atravessasse procurando ouvi-lo. O senhor é, de fato, o ex-filho de Iscariote? Perguntei. Sim, sou Judas, respondeu aquele homem triste, enxugando uma lágrima nas dobras de sua longa túnica. E prosseguiu. Como o Jeremias das Lamentações, contemplo às vezes esta Jerusalém arruinada, meditando no juízo dos homens transitórios. É uma verdade tudo quanto reza o Novo Testamento com respeito à sua personalidade na tragédia na condenação de Jesus? Em parte, os escribas que redigiram os evangelhos não atenderam às circunstâncias e às tricas políticas que, acima dos meus atos, predominaram na nefanda crucificação. Pôncio Pilatos e o tetrarca da Galileia, além dos seus interesses individuais na questão, tinha ainda a seu cargo salvaguardar os interesses do Estado romano, empenhado em satisfazer as aspirações religiosas dos anciãos judeus. Sempre a mesma história. O Sanedrim desejava o reino do céu, pelejando por Jeová, a ferro e fogo. Roma queria o reino da terra. Jesus estava entre essas forças antagônicas com a sua pureza imaculada. Ora, eu era um dos apaixonados pelas ideias socialistas do mestre. Porém, o meu excessivo zelo pela doutrina me fez sacrificar o seu fundador.
Acima dos corações eu via a política, única arma com a qual poderia triunfar, e Jesus não obteria nenhuma vitória. Com as suas teorias nunca poderia conquistar as rédeas do poder, já que, no manto de pobre, se sentia possuído de um santo horror e propriedade. Planejei então uma revolta surda como se projeta hoje em dia na Terra a queda de um chefe de Estado. O mestre passaria a um plano secundário e eu arranjaria colaboradores para uma obra vasta e energética como a que fez mais tarde Constantino I, o Grande, depois de vencer Maxêncio às portas de Roma, o que aliás apenas serviu para desvirtuar o cristianismo. Entregando, pois, o mestre a Caifás, não julguei que as coisas atingissem um fim tão lamentável. E, ralado de remorsos, presumi que o suicídio era a única maneira de me redimir aos seus olhos. E chegou a salvar-se pelo arrependimento? Não consegui. O remorso é uma força preliminar para os trabalhos reparadores. Depois da minha morte trágica, submergi-me em séculos de sofrimento expiatório da minha falta, sofri horrores nas perseguições infligidas em Roma aos adeptos da doutrina de Jesus, e as minhas provas culminaram em uma fogueira inquisitorial, onde, imitando o mestre, fui traído, vendido e usurpado, vítima da felônia e da traição, deixei na terra os derradeiros resquícios do meu crime na Europa do século XV. Desde esse dia em que me entreguei por amor do Cristo a todos os tormentos e infâmias que me aviltavam, com resignação e piedade pelos meus verdugos, fechei o ciclo das minhas dolorosas reencarnações na terra, sentido na fronte o ósculo do perdão da minha própria consciência. E está hoje meditando nos dias que se foram, pensei com tristeza. Sim, estou recapitulando os fatos como se passaram, e agora, irmandado com ele, que se acha no seu luminoso reino das alturas, que ainda não é deste mundo, sinto nestas estradas o sinal de seus divinos passos. Vejo-o ainda na cruz entregando a Deus o seu destino. Sinto a clamorosa injustiça dos companheiros que o abandonaram inteiramente e me vem uma recordação carinhosa das poucas mulheres que o ampararam no doloroso transe. Em todas as homenagens a ele prestadas, eu sou sempre a figura repugnante do traidor. Olho complacentemente os que me acusam sem refletir se podem atirar a primeira pedra. Sobre o meu nome pesa a maldição milenária. Como se sobre estes sítios cheios de miséria e de infortúnio. Pessoalmente, porém, estou saciado de justiça, porque já fui absolvido pela minha consciência no tribunal dos suplícios redentores. Quanto ao divino mestre, continuou Judas com os seus prantos. Infinita é a sua misericórdia, e não só para comigo, porque se recebi 30 moedas, vendendo-o aos seus algozes, há muitos séculos, ele está sendo criminosamente vendido no mundo a grosso e a retalho, por todos os preços em todos os padrões do ouro amoedado. É verdade, concluí, e os novos negociadores do Cristo não se enforcam depois de vendê-lo. Judas afastou-se tomando a direção do Santo Sepulcro e eu, confundido nas sombras invisíveis para o mundo, vi que no céu brilhavam algumas estrelas sobre as nuvens pardacentas e tristes, enquanto o Jordão rolava na sua quietude como um lençol de águas mortas, procurando um mar morto. Humberto de Campos, recebido em Pedro Leopoldo, dia 19 de abril de 1935. Aqui encerro a segunda parte. Até a próxima.